Olá, sejam muito bem-vindos! Meu nome é Natália Luz, sou CEO da Acros e no vídeo de hoje eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a minha história de como eu, sendo advogada no Brasil, conquistei o meu Green Card. Como eu comentei já, eu sou advogada no Brasil. Eu me formei no final de 2010 pela PUC de São Paulo e sempre trabalhei nos maiores escritórios de advocacia do país. Então eu estava tendo uma carreira bastante promissora, bem-sucedida. Eu estava, como eu disse, trabalhando nos maiores escritórios, com à disposição de mim realmente os melhores profissionais para um crescimento profissional, mas mesmo assim eu não estava completamente feliz porque eu tinha um sonho de morar aqui nos Estados Unidos. Eu sempre gostei muito dos Estados Unidos, apesar de ter vindo para os Estados Unidos a primeira vez já depois de adulta, mas eu sempre gostei dos Estados Unidos e eu sempre tive o desejo de ter uma experiência para morar aqui nos Estados Unidos, melhorar o meu inglês, viver a cultura aqui dos Estados Unidos, enfim. Então eu sempre tive isso dentro assim de mim, e depois que eu casei, eu e meu marido, a gente sempre conversava sobre isso, e esse plano de morar aqui nos Estados Unidos sempre foi uma conversa e sempre foi uma possibilidade pra gente. Eu sempre fui apaixonada pela Disney, então quem me conhece sabe que eu amo a Disney, que eu amo Mickey, que eu adoro estar na Disney. Hoje, morando na Flórida, eu tenho essa possibilidade de estar 20 minutos da Disney e sempre que possível estar lá, mas esse sempre foi um desejo, esse sempre foi um sonho nosso. A princípio, nós avaliamos bastante quais seriam as opções que a gente teria para vir aqui para os Estados Unidos. Acabamos optando em vir para os Estados Unidos em 2019 como estudantes. O meu inglês ainda não era fluente e trabalhando nos escritórios, nos melhores escritórios de advocacia do Brasil e nas maiores empresas do Brasil, o inglês era praticamente mandatório. Então nós vimos aí uma primeira oportunidade de vivenciarmos essa cultura aqui nos Estados Unidos, vindo para cá então como estudantes. Eu era F1, né, que era a pessoa que realmente estava estudando, e o meu marido F2. O importante é dizer que como F1 e como F2, nós não podíamos trabalhar. Então nós viemos para cá e nós tínhamos que ter aí uma reserva financeira ou um sponsor, alguém que nos mantivesse aqui nesse período de estudos, porque esse visto não dava permissão pra gente trabalhar. Mais ou menos depois de um ano que nós estávamos aqui, nós então decidimos que realmente aqui era o nosso lugar e aí aplicamos para o Green Card. Existem diversas formas de você optar pelo Green Card, que você fazer o processo de Green Card, e obviamente que a gente então foi procurar um especialista em imigração para verificar qual dos processos naquele momento era o mais adequado para nós. E então recebemos a informação de que o processo EB2NW, que atualmente continua sendo o queridinho dos brasileiros, era a melhor opção, inclusive pelo meu perfil, porque eu tinha já um bacharelado, tinha mais de 5 anos de experiência trabalhando na área, sempre trabalhei como advogada, tinha já uma pós-graduação, e na área em que eu trabalhava, que é a área de propriedade intelectual, era uma área em que eu estava me desenvolvendo, então eu já tinha ali alguns artigos escritos, tinha dado algumas palestras nessa área, participava de associações que eram associações relevantes para aquela área de propriedade intelectual, além de ser uma área que poderia ser interessante aqui para os Estados Unidos e trazer um benefício para os Estados Unidos. Então, por conta disso, nós aplicamos o EB2NW para demonstrarmos, então, os benefícios que nós traríamos, eu, especificamente, traria aqui para os Estados Unidos. Eu apresentei um business plan. Esse business plan era justamente uma consultoria jurídica, tendo em vista que aqui nos Estados Unidos eu não sou advogada, então ia ser uma empresa de consultoria jurídica de leis brasileiras para americanos que desejam fazer negócios no Brasil, especificamente nessa área de propriedade intelectual, empresarial, negócios, comércio e etc. Que era a área que eu mais trabalhava. Então a área de propriedade intelectual no Brasil e aqui nos Estados Unidos, ela é bem diferente. Então o meu business era justamente uma consultoria para essas empresas americanas que desejavam fazer negócios no Brasil. Então eu apresentei o meu processo, eu já estava aqui nos Estados Unidos. Na época em que eu apresentei o meu processo, há 5 anos atrás, o processo tramitava de uma forma um pouquinho diferente. Então quando eu apresentei o meu processo, durante o tempo em que eu estava esperando, eu já recebi uma permissão de trabalho e de viagem. Foi aí que eu, então, comecei a trabalhar com imigração aqui nos Estados Unidos. E aí, durante todo esse tempo, nós estávamos esperando, primeiro, a aprovação do I-140, que foi aprovado em cerca de mais ou menos 9 meses, sem RFE. E depois do I-140 aprovado, a gente esperou a aprovação do I-485, que é justamente o ajuste de status. Nós tivemos uma entrevista no nosso caso. Esse é um assunto até um pouco assim, não muito certo, né? Porque na época que nós estávamos aplicando, a princípio, todos os processos GB, eles tinham que fazer entrevista. Só que como o nosso processo, essa fase era no meio da pandemia, então eles começaram a criar algumas exceções. Então, para algumas pessoas não teve necessidade de entrevista. Mas no meu caso,
teve a entrevista. Óbvio que depois, se vocês tiverem interesse, eu posso gravar um outro vídeo explicando em detalhes como foi a nossa entrevista, mas a nossa entrevista foi um misto de sensações. Eu já trabalhava com essa área de imigração, né? Eu já tinha uma permissão de trabalho, então eu já estava trabalhando com essa área, então não era algo muito novo pra mim, mas mesmo assim eu fiquei nervosa, óbvio, a gente tava ali numa entrevista com um oficial, fazendo várias perguntas, mas graças a Deus, o nosso Green Card foi aprovado. Nós já temos 4 anos que a gente tá aqui nos Estados Unidos com o Green Card. Hoje a gente tem ajudado outras famílias brasileiras e outras famílias de qualquer parte do mundo que desejam vir morar aqui nos Estados Unidos, mas eu queria compartilhar essa minha história com vocês pra mostrar que existem caminhos. Às vezes você tá aí no Brasil, você também tem esse desejo de vir morar aqui nos Estados Unidos e você acha que às vezes isso é um plano distante, você não sabe muito bem como isso vai acontecer e você pode sim ter uma possibilidade de vir pra cá. É claro que nós fizemos isso de forma planejada, é claro que nós fizemos isso pesquisando bastante, indo atrás de informações e isso nos possibilitou jogar as regras do jogo da forma correta e conseguir o nosso tão sonhado Green Card. Atualmente, o processo está um pouco diferente, então você não recebe essa permissão de trabalho tão rápido aqui nos Estados Unidos, então o processo, as regras do jogo meio que mudaram um pouquinho, mas a grande questão é, se você fizer tudo certinho, né, se você for atrás de informação, se você realmente tem esse desejo e quiser jogar as regras do jogo certinho, existe uma grande possibilidade de você também, assim como eu, ter o seu Green Card e vir morar aqui nos Estados Unidos com a sua família. Quando eu vim, éramos apenas eu e meu marido. Hoje nós temos o nosso filho, o nosso americaninho que nasceu aqui. Nós estamos muito felizes morando aqui, nós não nos arrependemos dessas escolhas que nós fizemos, muito pelo contrário, a gente tem muito orgulho de toda de nossa trajetória, de como as coisas aconteceram, de como a gente foi step by step mesmo, passo a passo, fazendo as coisas de forma correta pra gente conseguir o nosso Green Card. É claro que não foi uma decisão fácil de tomar, como eu disse pra vocês, eu tinha uma carreira bastante promissora no Brasil, o meu marido também é bancário, trabalhava nos maiores bancos do Brasil, então a gente tinha uma carreira promissora, nós estávamos bem no Brasil, então de fato não foi uma decisão fácil de tomar, a gente veio pra cá pra ficar só estudando, sem receber dinheiro e depois começar uma nova fase da nossa vida profissional, mas tudo isso posso te dizer que valeu a pena. E eu tenho certeza que se você também tem esse desejo e fizer tudo de forma correta, né, tudo certinho, isso também vai valer a pena para você e para sua família. Você se interessou? Você se interessou mais pela minha história, quer saber mais sobre a minha história? Você também tem esse interesse em vir para os Estados Unidos, trazer a sua família para os Estados Unidos? Entre em contato com a gente. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você entrar em contato com a gente e a gente vai ter um super prazer em te atender, de ouvir a sua história e pensarmos juntos com toda a nossa equipe qual seria esse melhor plano, ou esse melhor caminho para você e sua família virem morar aqui nos Estados Unidos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha com alguém que você acha que também tem interesse em vir morar nos Estados Unidos e não se esquece de se inscrever aqui no canal. Isso é super importante para você receber os próximos vídeos, a gente tá postando bastante vídeo, então todos os vídeos conversando sobre imigração, explicando um pouco para vocês um pouco melhor sobre imigração, vocês vão ser notificados se vocês se inscreverem no canal. Até a próxima!